need to have this day every day in our lives. Mas honestamente nós precisamos ter este dia todos os dias na nossa vida. There's one of the day when I always get scared to preach. É sempre um dia que eu tenho algum receio de pregar. I preached for 15 years, Eu prego há 15 anos, but I always get nervous on the Lord Resurrection Day mas eu fico sempre nervoso no dia da and ressurreição His birthday. e no seu aniversário. Why? Because it's very important to get the facts right E porquê? Porque é bastante importante em pegar os factos and corretos to understand, people to understand what it's all about. e que as pessoas possam perceber sobre o que é que se trata. Today, a lot of people celebrate the Resurrection Day, Hoje muitas pessoas celebram o dia da ressurreição, but not really. mas não de verdade. It's just a day, É apenas um dia. and they celebrate the hasen, what is it, the rabbit, the bunny, E eles celebram os coelhos, or some of them they celebrate the dead Jesus on the cross. ou a morte de Jesus na cruz. But I'm here to tell you today, we celebrate a living Christ. Mas eu estou aqui para vos dizer que nós celebramos um Cristo vivo. That's all about today. É tudo acerca disso hoje. We celebrate this day, special day, 2000 plus years ago. Nós celebramos este dia que aconteceu há mais de 2000 anos. When he came, he was birthed in this hour, incarnated in this world, Quando ele veio e reencarnou neste mundo. and then die and raise and go to their Father. E quando morreu e renasceu para o Pai. If you get anything or not from this preaching, no matter, E se vocês so to say, se não sabem nada desta pregação, important is one thing. é importante uma coisa. He dies for you. Ele morreu por ti. This is it. Apenas isso. He dies for me. Ele morreu por mim. If we didn't get anything from this thing, everything is not important. All important thing is He dies for me. Se não and for tirarem you. nada desta pregação, o que é importante realmente é que ele morreu por vocês e por mim. Today I have to preach quick. The time is short, Hoje eu tenho que pregar rápido, que o tempo já é curto. and I'm aware of the fact that people want to meet with their families today and E eu estou celebrate. preocupado que as pessoas possam querer juntar-se às suas famílias para But celebrar. it's very important to understand that this day is what changed the history of mankind. Mas é bastante importante que as pessoas percebam que este dia mudou toda a história da humanidade. When Jesus died and resurrected again, Quando Jesus nasceu e ressuscitou outra He vez, died in my place. Ele morreu no meu lugar. He dies in your place. Ele morreu no vosso lugar. That's why I'm going today to heaven when I die. É por isso que quando eu morrer eu vou para o céu. That's why you are accepted and beloved, like the Bible said, to the Father, because He died and resurrected. E é por causa disso que o aceitam como Pai, porque Ele morreu e ressuscitou. He is alive. Ele está vivo. I serve a living God. Eu sirvo um Deus vivo. I don't serve a dead God. Eu não sirvo um Deus morto. I don't serve a nail God on the cross. He is resurrected. Eu não sirvo um Deus que está pregado na cruz. Ele All of ressuscitou. the false gods, they still in grave. Todos os outros falsos deuses continuam na sepultura. No, my God. Mas não o meu Deus. No, the Lord Jesus Christ, He is in heaven right now. Não o Senhor Jesus Cristo. Ele está no céu He neste is momento. present here right Ele now. está aqui presente neste momento. I don't have time to preach the whole service. I already know that. Eu não tenho tempo para toda a pregação. Eu já sei disso. But for me, it's very important to know that and understand what's going on with this, with the timeline. Mas para mim é bastante importante sabermos o que é que aconteceu durante esse tempo. He died and stayed 3 days and 3 nights in the grave, Bible says. Ele morreu e passou 3 dias e 3 noites no This sepulcro. was como diz a the Bíblia. very word of Jesus Christ. Estas são as palavras de Jesus Cristo. Last week we have Good Friday. Na última semana temos a Sexta-feira Santa. Is this here in Portugal? Também é assim aqui em Portugal. Good Friday? Sexta-feira Santa. Well, it's not Good Friday. Mas não é Sexta-feira Santa. I'm sorry to tell you, it's a Good Wednesday and not Good Friday. Isso é good. Good Wednesday. É uma quarta-feira e não sexta. Why? Because Jesus Christ, when He died, He needs to stay what? Porque quando 3 days and 3 morreu, nights. ele ficou 3 dias e 3 noites. 3 times 24 hours. 3 vezes 24 That's what horas. the Bible says. É o que diz a Bíblia. And this was prophesied long time ago, before He died. E esta profecia já é há muito tempo, desde que ele morreu. And then Himself saying in Matthew 12,
what we read here, it says, I will stay like the Jonah. E diz aqui que a profecia, ele ficou como Jonas, 3 days and 3 nights. 3 dias e 3 noites. How did you get from Friday till Sunday? Because Sunday, well, we're going to get to this. There was the first day of the week. E como é que vocês conseguem de sexta até domingo, sendo domingo The considerado o primeiro first dia day da of the semana? week. The first day of the week is not Monday. O primeiro dia da semana não é segunda. The first day of the week is Sunday. O primeiro dia da semana é domingo. So the rest day is Saturday, what the Bible says. Então o dia do descanso é sábado, como diz But a Bíblia. then becomes Sunday because Jesus Christ resurrection. Mas depois foi a ressurreição de Jesus ao domingo. So let's look to the John chapter 19. Em João, capítulo 19, I try to pick some verses from many, eu tento escolher alguns versículos de muitos. and I hope the Lord going to help me with this because of the time. E eu espero que o Senhor me ajude com isto por causa do tempo. So when Jesus was buried, it was before a great holiday. Então, antes de Jesus ser sepultado, foi antes de um feriado. Well, actually, was the day of unleavened bread. O dia do pão ázimo. So when Jesus was dying, he was supposed to, like I tell in the morning, everything be done by 6 o'clock in the evening. E como vimos, quando Jesus morreu, era suposto que tudo estivesse terminado até às 6 da tarde. Because of the 6 o'clock in the evening began to the Jewish the holiday, so to say. Porque depois das 6 da tarde seria o tempo dos judeus. So that will be the first night. But let's see here a little bit. So he was before he was crucified was this great holiday. Of course, the Pascha. Antes da sua crucificação foi esse dia santo, claro que a Páscoa. And then was the unleavened bread. E o dia do pão ázimo. And this have a very good significance in the Bible. E isto tem um grande significado na Bíblia. Because what is Jesus? Jesus is the Lamb of God, the perfect Lamb of God. Porque Jesus é o Cordeiro perfeito de Deus. And there's no more need to sacrifice after Jesus Não é necessário mais nenhum sacrifício depois de Jesus. because he is the perfect sacrifice, Lamb of God. Porque Ele é o sacrifício perfeito, o Cordeiro de That's Deus. why he become the Passover. Our Passover, Bible says. Our Passover. É por isso que temos a nossa Páscoa. So, and then the second one, what is also important, the leavened bread, God is what? Jesus Christ is what? The bread of life. E Jesus também é o pão da vida. So that's why he did away with that too, because he is now the bread of life. É por isso que Ele saiu com isso, porque Ele agora é o pão da vida. So why do I say, and I believe the Bible is very clear, many scholars believe this, E eu acredito que a Bíblia é bastante clara e muitos acreditam nisso. the Good Wednesday and no Good Friday. Seja a quarta-feira santa e não a sexta-feira santa. Well, think about it. If Jesus was buried on Friday, Se Jesus Cristo tivesse sido sepultado à sexta-feira, he needs to stay 3 times 72 ele precisava de hours. estar Well, 72 no, excuse me, Sim, 3 times 24. 24, where is 72 hours. Ele precisava de estar 72 horas. Okay, so how can you get from Friday in the evening Como é que conseguem de sexta-feira à tarde, noite, until Sunday in the até morning, domingo de manhã, 3 days and 3 nights? 3 dias e 3 noites? Now I'm now there some small guys here in the congregation. Eu sei que há aqui pessoas inteligentes. Can't you get that? Conseguem vocês fazer isso? Can't you get 72 hours from Friday in about 5 o'clock until Monday morning? Conseguem, Sunday quando é morning, que excuse me. conseguem arranjar 72 horas entre sexta à tarde até segunda, até domingo de manhã? There's no way. Não existe forma. Now if you say, well, Friday, Saturday, Sunday, you can do that. Se conseguirem pensar em sexta, sábado e domingo, conseguem fazê-lo. But that's no Bible. Mas isto não é bíblico. You see, we can prove this from the Bible. I hope I have time to list the first point. Nós conseguimos prová-lo na Bíblia, eu espero ter tempo para isso. When Jesus was born, let me begin another way.
Let's look to the Matthew chapter 28. Mateus capítulo 28. Because the best way to count is from backwards to see when he was risen. Porque a melhor forma de contar é ver quando é que ele ressuscitou. And then from that point you can count back 3 times 24 hours. E depois podemos contar para trás 3 vezes It's 24 not horas. complicated. Não é complicado. Matthew chapter 28. Mateus capítulo 28, Let me see here. Verse 1. no versículo 1. Okay, in the end of the Sabbath, E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. so what happened when she come to the grave was Jesus. We have this event happened. Então, quando ela chegou à sepultura, adivinhamos este Okay, evento. let's see another account of John Vamos ver também em João, 20 verse 1 and 2. João 20, I don't have all the time Versículo 1 e to 2. prove to you, but the best way to prove the Bible is with the Bible. Eu não tenho muito tempo para vos provar, mas a melhor forma de provar é com a Bíblia. Let's see here. Let's see verse John 20. We said 21. 20 verse 1 and 2, please. Então, João, capítulo 20, versículos 1 e 2. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu Ok. a pedra tirada do sepulcro. Hold on. When was the Mary coming? Quando é que Maria foi ao sepulcro? What it says? And the first day. When is the first day? No primeiro dia. E quando é o primeiro dia? Sunday, domingo, no? Domingo. So when she come, Então, quando ela it was chegou, what? It was early in the morning. era cedo de manhã. But I don't think she was going there at 6 o'clock when the morning began. Mas eu penso que ela não esteve lá de You know what às I'm 6 da manhã, saying? quando começou a manhã. But look here, what it says, the first day of the week, Mary come, and Jesus, what? He's already raised. Quando ela chegou, Jesus já Look, tinha verse ressuscitado. 2. Then she running, she come to the No versículo 2 lemos: Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: excuse me. Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. She come there and the Lord is not there anymore. Ela chegou e o Senhor já lá não estava He mais. takes away. Já tinha desaparecido. So Sunday, he was already resurrected. Então, ao domingo, ele já tinha ressuscitado. So now we need to count back 3 days and 3 nights. E precisamos então de contar para trás 3 dias e 3 noites. So let's see. Sunday evening. No domingo, Well, I don't know now. Now I think we'll get better to understand another way. Now let's see. He was what I believe the Bible is Wednesday buried Jesus. eu acredito que Jesus foi sepultado à quarta-feira. And I believe, look at the, John chapter 19, Em João 19, verse 42, versículo 42. and read please verse 42. Então, João 19, 42. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. So it was coming the what? The holiday. It was coming holiday, and brother Anurag he tell me, but and that's true. But he put it a good way. By Jewish when begin the day? In the evening, and a day was a day. So by 6 o'clock, if you go in Israel, by 6 o'clock, everything is dead. What is Israel? Everything is no work. Tudo a partir das 6 da tarde, mais ninguém trabalha em Israel. If you go in Israel on Fridays, Às sextas. but this is not a Friday. Mas That's the confusion. Mas isto não é uma sexta-feira. It Esta was confusão. I don't have the time, but we can read in Leviticus. Podemos And, ler em Levítico. let's see here, 23. I was Levítico trying not to go 23. there, but Leviticus 23 and 4 and 8. 4 and 8.
4 and 8. 4 and 8, until 8. Então, Levítico 23, versículo 4 a 8. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. So it was a great holiday, not just an ordinary Friday Sabbath. Então era um dia santo, não apenas um dia normal, sábado. Here is the confusion what the Catholics believe, okay, must be Friday because the Sabbath begins. E é por isso que existe confusão com os católicos que deve ser sexta porque o sábado começa. But again, who is greater? The church or Jesus Christ? Mas novamente, quem é maior, a igreja ou Jesus Cristo? Jesus Christ himself says in Matthew 12 verse 38, hey, you want a sign? I'm going to give you a sign. Mas em Mateus 28, Jesus Cristo disse, querem um sinal, eu dar-vos-ei um sinal. And those words was exactly Jesus Christ's word. I will die and after 3 days and 3 nights I will raise. E estas são as exatas palavras de Jesus Cristo. Eu irei morrer e 3 dias e 3 noites depois eu ressuscitarei. That's a very specific timeline. É um tempo bastante específico. He could say, in 3 days I'm alive again. Ele poderia dizer que em 3 dias eu estou vivo de novo. In 3 nights I will raise again. Ou daqui a 3 noites eu ressuscitarei. Or he will say, in the first day I will raise again. Ou no primeiro dia eu ressuscitarei. Or whatever. He could say, well, he's God. Amen? Ele é Deus, ele poderia dizer o que But quisesse. no, what he said is 3 days and 3 nights. Look verse again. Look Matthew 12. Mas vejam o que ele disse novamente. Looking folks, Em it Mateus doesn't 12. matter what I'm saying. It doesn't matter what somebody else is saying. Não importa o que eu diga ou o que alguém diga. What is matter is what the Bible says. O que importa é o que diz a Bíblia. And you know, and when we're going to be judged when we stay before God, E quando nós formos julgados, quando estivermos perante Deus, you're not going to be judged for what I'm saying, vocês não vão ser julgados por aquilo que eu what digo the church saying. ou o que a igreja diz. You're going to be judged what the Bible said, and you didn't obey the Bible. Vão ser julgados por aquilo que diz a Bíblia e não Look verse obedeceram. 20, chapter 12, verse 38. Capítulo 12 de Mateus, versículo 28. 28? 38. 38. No. 12, 38, 40. Então, Mateus 12, 38 a 40. Então alguns dos escribas e dos fariseus responderam, dizendo, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Did you say that? What specific time? Hey, I will say the Son of Man. Who is the Son of Man? Conseguem ver o tempo específico? Quem é que é o Filho do Homem? See, I have an English Bible. Eu tenho uma Bíblia em In inglês. English Bible, the word of the Lord they are red. It's easy to see. E nesta Bíblia, as The palavras whole word do is. Senhor estão em You vermelho. understand what I'm saying? But this is specific word what Jesus Christ was saying. Mas isto são as palavras específicas que Jesus And Cristo he disse. says, the Son of Man, the Son for me is here with a big S, the Son of Man, the specific one Son of Man, what is him? O Filho do Homem específico, que é Ele. And it says, must stay 3 days and 3 nights. Vai in the ficar holidays. 3 dias e 3 noites. This means 3 times 24 hours. Isso significa 3 vezes 24 horas. And you don't need to be a smart person to realize that. Não é preciso ser uma pessoa inteligente para o perceber. But if we count, let's see, Wednesday when he died, approximately 3 o'clock, we try to understand this in the morning service, Se in the morning Sunday school. conseguimos perceber quando ele morreu, cerca das 3 horas, como So, percebemos de manhã. and think about, bear with me now. He will die something about 3 o'clock, Ele morreu something like that. perto das 3 horas. You know, and then at 6 o'clock begin to be the holiday. E depois às 6 da tarde começou esse dia. So we have from a Wednesday, 6 o'clock, Temos desde quarta-feira das 6 until morning, 6 o'clock, até the amanhã, next day, até amanhã do dia Thursday, seguinte. we have what? Alfredo.
one what? One night, right? Temos uma And noite. then we have from Thursday morning, 6 o'clock, until what? Thursday night, we have what? One day. And then we have from Thursday evening, 18 o'clock, Temos então desde as 6 da manhã às 6 da until tarde o dia completo. 6 o'clock in the morning, Depois temos novamente we have até às what? 6 da manhã. second night. A segunda So we noite. have a first night, a first day, and a second night. A segunda noite na Okay? quinta-feira. Are you with me? Okay? So, no, because I know you English understand that, but it's very important to translate and to try to follow it. Eu sei que vocês percebem inglês, mas é importante que traduzam e consigam perceber. No? So then we have what? By second night, right? Then we have Thursday evening, right? Então, quinta-feira à tarde, Thursday morning to Thursday. Wednesday evening till Thursday morning, first night. Thursday morning till Thursday night is the first day. então And- até quinta Thursday evening, à tarde, and then Friday morning até sexta de manhã, we have second night. a segunda noite. Friday morning Sexta de manhã until Friday evening we have até a sexta à second tarde. day. So Temos o far we segundo have dia. 2 days and 2 nights. Temos 2 So dias e 2 if noites. it's a Good Friday, I don't know how to get there. Se So, fosse sexta-feira santa, não sei so como é que then conseguiríamos. we have what? We missing 1 day and 1 night, Falta-nos um dia e uma noite. right? So Friday evening until Friday evening until Saturday morning, Então, de sexta à tarde até sábado de manhã, we have the third night, temos a terceira noite. still missing 1 day. Continua a faltar See, um meio-dia. It's a little bit complicated, confusing because we call 1 day what? É um pouco confuso porque nós chamamos um dia o quê? What we call 1 day? Morning and night, 1 day. Chamamos um dia às 24 horas. But yet the Bible says 1 day this, Mas a Bíblia fala que um dia é when it's isso, talking about general. quando fala no geral. But when you want to break down, 1 day is the daylight, the daylight. Mas quando eles querem porque partir um dia é o dia It's- parte da luz do dia. It's from the 6 in the morning until the 6 in the night. Das 6 da manhã às 6 da noite. This is 1 day Bible day. E é isso que é um dia bíblico. Okay, 12 hours. And then the last time is Saturday evening. E depois Excuse me, yeah, Saturday morning is 6 o'clock. sábado de manhã às 6 da manhã And then Saturday evening is the até sábado à tarde. third day. É o terceiro dia. So we have Saturday evening, the third day. Então temos When sábado à did Mary tarde. come to the grave? Sunday morning, when? Earlier. Maria foi ao túmulo So sábado, earlier, domingo de manhã when should cedo. Jesus raise? When should Jesus raise? Quando é que Jesus Conforme His ressuscitou? word. De acordo com a sua palavra. Between Saturday evening, Desde sábado, And sábado à when? tarde e domingo de manhã. Sunday morning, He's supposed to be. This is what His word says. Domingo de manhã era When did suposto Mary já ter come? ressuscitado. Foi quando é que Maria Early in the chegou. morning. When early in the morning? Before 6 o'clock. And He was already raised. Ela It's no ch- problem at all. Ela chegou antes das 6 da tarde, ele já tinha ressuscitado. Das 6 It's da manhã. not a conflict with the Bible at all. Não existe nenhum conflito. Did you see what I'm saying? Conseguem ver o que eu digo? It's very important to not let somebody else dictate for us what to believe, but let the Bible dictate what to believe. É importante que não sejam os outros a ditar aquilo em que queremos, mas que seja a Bíblia. Did you see the difference? Conseguem ver a diferença? That's what the Bible says. É isso que diz a Bíblia. Good Wednesday. A quarta-feira That's what the santa. most churches have this church, the midweek service, and there's nothing wrong with that, on Wednesdays. É por isso que muitas igrejas têm os serviços, o culto meio da semana às quartas. And that's why we have the church on Sunday, because when she come back, and the first day, you know what happened? Porque é por isso que também temos os cultos aos domingos, porque sabem o que é que acontece quando ele virá. The disciple was having church on Sunday morning. Os discípulos estavam a ter igreja aos domingos de manhã. So when they come on Sunday morning, when they have church, Christ was already resurrected. Quando eles estavam a ter o culto de manhã, Cristo já tinha ressuscitado And was coming up in the midst of them. e foi para o meio deles. Same like today.
tal como hoje. Same like since then. Jesus is here with us. Tal como in desde the esse midst dia, of us. Jesus está aqui no nosso meio. You just there's nothing new under the sun. Não existe nada novo. It's all the same. God is the same when He was here, and it will be the same until the end of the world. O Senhor é o mesmo desde esse tempo até ao final do mundo. Why do you want people dictate? Let your people dictate you what to believe? Porque é que deixam que as pessoas vos digam em que é que acreditam? It's a very simple. 3 days and 3 É nights. bastante simples, 3 dias e It's 3 a noites. Good Wednesday and not Good Friday. É uma boa quarta-feira santa e não sexta-feira. Another thing is, I think it's already time, but another thing what I want to tell you, Jesus never was to hell for punishment. Was not to hell. Jesus was never to hell. Inverno. Jesus nunca foi para o inferno. See, it's a doctrine go around, Jesus Christ was in hell and be punished for me and for you. É uma doutrina errada que Jesus Cristo esteve no inferno e que foi punido por mim e por That's not the vocês. case. That's not true. Não é esse o caso, não é verdade. Jesus didn't have a reason why to go in hell to be punished Jesus não teve nenhum motivo para ir para o inferno e ser punido, because he never sinned. porque ele nunca pecou. And the hell is for the people who sin. E o inferno é para as pessoas que pecaram. Yet he was there in paradise. Ele esteve no paraíso. And if you have time, please read Luke 16. E se tiverem tempo, vejam Lucas 16, 16, 33 to 31. de 33, de 20, Verse 20, 6, Luke 16, 23, verse 23 to 31. No read Lucas now, no 16, time. de 23 a 31. And then it's very clear what is described the Bible, the hell, E é bastante claro como a Bíblia descreve o inferno. the Hades, the land of dead people. A terra das pessoas mortas. They have two regions. Tem duas regiões. And in the midst of them it's a big gap. Existem dois lados e no meio existe um grande And abismo. they cannot go from one side to another. Eles não podem passar de um lado para o On outro. one side, the people they are tormented in the hell and the fire. E de um lado as pessoas estão a ser atormentadas no fogo do And inferno. another side is called the bosom of Adam bosom. E no outro lado é o seio Abraham de bosom. o seio de Abraham bosom. Abraão. I don't know what is translated for this. And there is the so-called believers before Christ. E são aqueles que creram antes de Jesus. And the people, they cannot go to heaven As pessoas não podem ir para o céu. because the Bible is very clear. You need to bow your knees before God, Porque a Bíblia Jesus é Christ. bastante clara como têm que dobrar os You seus joelhos cannot perante go to Deus. heaven except through Jesus Christ. É impossível ir para o céu exceto por Jesus And Cristo. those people before they was looking forward to the Messiah, E essas pessoas antes de Jesus estavam à procura do yet Messias. Messiah didn't come in their time, Mas o Messias ainda não tinha vindo nesse tempo. but they was believers. Mas eles eram crentes. So when they die, they cannot go to heaven, Então quando morreram não puderam ir para o céu. but they go in this part of hell, the living, the part of the land of the dead. Então foram para esta parte do And the da Bible morte. says they will rest there. Que eles descansaram lá. That's why when Jesus was on the cross, É por isso que quando Jesus esteve na cruz the one bandit was crucified with him, com os bandidos que foram crucificados com who ele, believe on him. que creram nele, You know what he tell him? sabem o que é que ele lhes disse? Today you will be with me in paradise, Hoje. not in heaven. Hoje estarás comigo no paraíso, não no céu. When he see Mary, if you know the Bible, Mary want to bow for him. Quando ele viu Maria, Maria queria se You know what he ajoelhar said? perante ele. Don't touch me now. Mas ele disse, não me toques I agora, am not going to Father yet. eu não vou para o Pai ainda. And after he was going to Father. Depois ele iria. You see, you need to read your Bible. Is everything there? É preciso ler a Bíblia, está tudo escrito lá. Is everything in there? But the problem is people, they don't read the O Bible. problema é que as pessoas não leem a Bíblia. And we believe everything what people says. E acreditam em tudo o que as And pessoas when dizem. pastor preach something, oh, this is new. E quando o pastor prega alguma coisa, espantam-se como se fosse Well, novo. prove it. Prove it. See if I'm right or not. That's why you have Bibles home. Mas provem-no, vejam se eu estou correto ou não. É para isso que If têm you don't have Bíblias. one, we will give you one. Se não tem nenhuma, nós podemos dar-vos uma. See, it's very clear. Look what the Bible says in the First Peter, and we close with this. Vamos ver o que a Bíblia diz em 1 Pedro.
1 Peter chapter 3. 1 Pedro 3. See, he cannot go. This when he could say to this guy who was on the cross, Ele poderia ter dito a este homem que estava na cruz: you will be with me in heaven. Tu estarás comigo no céu. But he didn't say that. Mas ele não disse isso. He said, you will be with me in paradise. Ele disse: Tu estarás comigo no paraíso. Because Bible says very clear, you go to heaven only through Jesus Christ. Porque a Bíblia é bastante clara quando diz que só se vai para o céu por Jesus Cristo. But look in the 1 Peter chapter 3, 1 Pedro 3, 19 and 20. versículos 19 e 20. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. You see here, it says in verse 20, and the verse 19 it says, he went and preached. You know what preach is? Telling the truth. Ele foi e pregou, e sabem o que isso significa? Disse a verdade. When Jesus was in grave, Quando Jesus esteve no túmulo, he is God. He not died. He is not just died, nothing do, nothing existed, nothing doing, nothing. ele era Deus, ele não morreu. No. His soul live forever. A sua alma vive para Like your sempre. soul live forever. Like my soul live forever. Tal como a minha alma e a vossa alma vive para sempre. His body was there in the grave, O seu corpo estava lá no túmulo, but his soul was going into the paradise. mas a sua alma foi para o paraíso. And preach to those people, telling those people, I am the Messiah. E pregou a essas pessoas: What Eu you sou o waiting Messias, for? That's what the Bible que says. vocês estão à espera. It says here long suffering. There was long suffering not because they was tormented. Era um longo sofrimento, não porque eles foram atormentados. There was long suffering because they want to go and be with God. Era um longo sofrimento porque eles And with queriam ir his ter com son Deus. Jesus Christ, with Messiah. E esperavam pelo seu Filho Jesus Cristo, o Messias. And he comes there and says, I am the Messiah. I am the one what you're waiting E for. ele chegou e disse: Eu sou o Messias, aquele pelo qual vocês esperam. And in that moment, every knee shall bow. E nesse momento todos os And joelhos se everybody dobraram. will do obey to God. E toda a gente obedeceu a And Deus. that make them qualified to go to heaven. E isso tornou-os qualificados para irem para o céu. That's why I believe all my heart today the paradise is empty. É por isso que eu acredito hoje que When I com gonna todo o die, I'm meu not coração gonna go to que o paradise. paraíso está vazio. Quando go morrermos to não heaven vamos para o direct. paraíso, mas vamos para o céu. Because I bow my knees to Jesus Christ Porque eu- and I believe in the Son of God. I believe in His substitution. Porque eu dobrei os meus joelhos perante Jesus Cristo e acreditei no Filho de Deus. But those people need to know. Mas estas And pessoas they precisavam de saber. said there was like a jail because they want to be with God, but they cannot be. And the God will say, a little bit more, little bit more, little bit E more. eles queriam estar com Deus, estavam como se estivessem presos, mas não And podiam. here comes Jesus. Mas I depois am veio one what Jesus you're expecting. e disse: Eu sou aquele pelo qual vocês esperam. And they believe. E eles creram Take it away. e foram levados. That's what He did. Foi isso que ele fez. Read home when you go home. Read Luke chapter 16. That's specific. It's very clear pictures. Leiam Lucas 16, é bastante específico. See, I'm not going to paradise. Eu não vou para o paraíso, I will go to heaven eu irei para o céu. where God lives. And like Jesus Christ, my body, when I die, is going to be here. And one day, with the resurrection, when the Jesus will come, we're going to be again reunited. My body from the grave, if Jesus doesn't come earlier, with my soul. And I will have a new body and be with Se God. Jesus Cristo não vier antes, quando for o arrebatamento, o meu corpo irá estar junto com a minha alma no céu. That's what the Bible teaching. É isso o ensino da Bíblia. That's what the Lord says. E o que diz o Senhor? You need to know what He did for you at Calvary. Precisam de saber You aquilo que need Ele to fez por know vocês no all Calvário. this information. E todas essas informações, So nobody can teach you wrong doctrine. para que ninguém vos possa ensinar uma doutrina errada. And then He says He will go back. E He will ele, return. ele disse: Ele voltará. I will return. I go now. Eu vou, mas I voltarei. give you Holy Spirit, be with you. Eu dou-vos o Espírito Santo para ficar convosco, But I go to prepare a place for you. mas eu vou preparar-vos um lugar. I know time is long. It's already passed. But do you have a room, a place in heaven? Mas Not in paradise. deixem-me fazer in uma heaven. pergunta. Têm vocês um lugar no céu? Não no paraíso, mas no céu. He died for everybody. Ele morreu por todos. See, He's not here. He's in heaven. Ele não está aqui, Ele está no céu.
I serve a living God. Eu sirvo um Deus vivo. He paid for my sin. Ele pagou pelo meu He did pecado. everything. You know what is the last time before he died? You know what he says? Sabem qual foi a última coisa que ele It is disse? finished. Está consumado. And then he gave up the ghost. He gave up the ghost. Nobody take it from him. E ele entregou o seu espírito e ninguém o tomou. See, God accepted his great, perfect, sinless offer. Deus aceitou a oferta perfeita sem pecado. That's why one of the things what happened, a great earthquake É por isso que quando after houve aquele terremoto depois da sua morte, and the curtain break between in the as cortinas The- do templo you know rasgaram-se, why? Because you cannot speak to God. You need a priest before. porque antes era necessário um You cannot see sacerdote para God. falar Another side com of the Deus. curtain. Now this thing is broken Mas depois disso, tudo foi quebrado, because now we have Christ. porque agora temos Cristo. Now we have Christ where we can tell him and he is our lawyer. Porque The Bible Jesus says. Cristo é o nosso advogado. That's what the Bible says. É o que diz a Bíblia. These not my words. Não é a minha palavra. You read for yourself. Podem ler The vocês Bible mesmos. study. See, the question is, A pergunta aqui é: do you have a room? Do you have a place in heaven? têm vocês um lugar no céu? Did you accept his perfect gift for yourself? Já aceitaram o presente We will have a perfeito? gift for you Nós very temos, shortly. nós temos um presente para vocês, But this is not compare what he gave to world. mas não é nada comparado com o que Ele nos deu. Did you believe? Did you take his gift? Creem em vocês, vocês aceitaram o seu presente. If you don't take it, it's not his fault. Se vocês não aceitarem, não é culpa dele, It's your fault. é a vossa culpa It's my fault. e minha culpa. Dear Heavenly Father, thank you for the wonderful